Dom Clemente Snar nasceu em julho de 1917 e entrou para o mosteiro de São Bento em 1936. Foi eleito e ordenado bispo de Nova Friburgo em 1960, 2 anos antes do começo do Concílio Vaticano II. Participou de todas as sessões do concílio que discutiu e aprovou a Constituição sobre liturgia. Após o concílio, foi nomeado membro do Conselho para a execução da reforma litúrgica no Brasil. Durante 23 anos, foi o bispo responsável pela liturgia junto à CNBB. Ali traduziu livros, elaborou documentos e trabalhou intensamente na reforma litúrgica nas diferentes dioceses de nosso país. Dom Clemente promoveu a reforma litúrgica no Brasil com muito amor e profundo conhecimento, sempre sob a luz da Constituição sobre Liturgia, documento elaborado no Concílio Vaticano II e que ficou conhecido como Sacrosanctum Concilium. Muita gente pergunta por que tanta coisa mudou nas celebrações da Igreja, tantas modificações na liturgia. Eu vou contar a vocês alguma coisa. É importante relembrar que a liturgia da Igreja foi reformada totalmente no Concílio Vaticano II. Quando João XXIII convocou o concílio, ele pensava numa reforma da Igreja, mas uma coisa um pouco mais moderada, não naquilo que se fez realmente. Mas as comissões preparatórias, orientadas pela Cúria Romana, prepararam uns documentos insignificantes, que não foram aceitos pelos bispos conciliares. Menos um. O projeto de liturgia estava muito bom. Devia-se isso à atuação do padre Aníbal Buini. Então, os bispos reunidos tinham recebido um volume cheio de projetos. Eles resolveram começar o concílio pela liturgia. Então foi o documento de liturgia que, emendado, melhorado, deu depois a Constituição de Liturgia com o nome de Sacrosanctum Concilium. Então, esta Constituição foi, de fato, abrangente. Ela pegava todos os aspectos da liturgia na Igreja. Começava falando da liturgia em si mesma. Depois, um outro capítulo sobre a Eucaristia. Depois dos sacramentos. E depois entrava pelo ano litúrgico, pela música, pela arte sacra. Não houve capítulo da vida litúrgica que ficasse esquecido. E essa Constituição, até hoje, é sumamente atual. Eu acho uma glória, que eu tive a glória de estar presente no concílio a toda a discussão dessa Constituição. E nós, no concílio, lutamos pela ideia da participação ativa. E em nome da participação ativa, nós cuidamos de, primeiro, de traduzir a liturgia. Deixar a língua latina, que de fato é muito bonita, mas eu gosto muito do latim, aprendi bem o latim, mas o povo, como é que o povo ia participar com o latim? Então, nós tivemos a coragem de sacrificar o latim, mas foi difícil, porque havia um grupo de conservadores que defendia o latim a todo custo. E o que fazer? Conseguimos vitórias parciais. É interessante que a liturgia começou a ser permitida certas partes em latim, mas pouco a pouco chegamos ao estado atual.
em que toda a vida litúrgica pode ser na língua do povo. Eu queria aqui mencionar uma grande figura do concílio, que foi um patriarca melquita, Máximos IV. Máximos IV era um velhinho de barbas brancas, e ele, no concílio, fazia questão de já falar em francês. Todo mundo falava em latim, até eu falei em latim. Talvez um latim ruim, mas falei. Mas ele não. Ele poderia falar um latim muito bom. Ele quis falar em francês. E eu me lembro que ele um dia proclamou, ecoando na Basílica Vaticana: "Le latin est mort, l'Église est vivante." O latim está morto, mas a igreja está viva. Que grande homem! E essa palavra do patriarca Máximos IV foi uma espécie de introdução geral para a constituição de liturgia. Depois, era preciso trazer a Constituição para ela ser aplicada. E aqui houve a grande inteligência e visão do Papa Paulo VI. É grande João XXIII que convocou o concílio, mas é também muito grande Paulo VI, que teve a coragem de continuar o concílio e levar o concílio à sua aplicação. Então, o que fez ele? Quando foi aprovada a Constituição, teve apenas 4 votos contra. Mais ou menos a gente sabe quem foi. 2 brasileiros, um italiano e um francês. Bem, esses 4 bispos votaram contra. Não agrada a Constituição, mas 2.000 e tantos bispos votaram a favor. E Paulo VI não perdeu tempo. Isso se deu no princípio de dezembro, e em meados de janeiro ele publicou um documento criando um conselho para efetivar a reforma litúrgica. Havia em Roma uma congregação, a Congregação dos Ritos, mas ele não confiou esse trabalho à Congregação dos Ritos. Ele confiou o trabalho a esse conselho que ele tinha fundado. E ele escolheu a dedo o presidente do conselho, na pessoa do cardeal Lercaro. E aí, o cardeal Lercaro teve poderes para escolher os membros e os peritos que iam trabalhar no conselho. E o cardeal Lercaro escolheu como secretário do conselho o célebre Annibale Buini. E assim foi. O conselho funcionou 5 anos. Depois, o mesmo Papa criou a Congregação do Culto Divino, uma congregação diferente da Congregação dos Ritos. E essa Congregação do Culto Divino é que completou a reforma litúrgica. Aprovada a Constituição em Roma, era preciso trazer essa Constituição ao Brasil. Os bispos do Brasil estavam todos em Roma por causa do concílio. Então lá se reuniram e elegeram não só uma nova diretoria para a CNBB, mas também uma direção para a liturgia. E eu fui encarregado da Comissão Nacional de Liturgia. Essa missão que eu recebi, eu partilhei com um grupo de bispos, que eram, a gente chamava, eles eram os tenentes, quer dizer, eram bispos auxiliares, não eram bispos de grande diocese. Era Dom Lamartine, bispo auxiliar de Recife, Dom Miele, bispo auxiliar de Campinas, e Castro Pinto, bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Essas pessoas ajudaram muito e foram as responsáveis pela primeira parte da aplicação da liturgia no Brasil. Também foi criado logo no início
o Instituto Superior de Pastoral Litúrgica, pela sigla ISPAL. O diretor era um beneditino francês, que depois se afastou, e depois teve vários diretores, entre eles o padre Bush de Campinas. E trabalhou muito lá o padre Malcir Gibim, que eu não nomeei diretor porque era muito moço e talvez um pouco ousado. Então eu deixei ele de lado. Mas e vieram outros. Trabalhou muito naquele tempo o padre Frei Alberto Becoisa, franciscano, que de fato foi um personagem importantíssimo para a reforma litúrgica. E depois vieram outros. O SPAL formou um grupo muito grande de padres vindos de todo o Brasil, e esses padres depois foram espalhando nas suas dioceses, nas suas paróquias, o que tinham aprendido no SPAL. Tratava-se não apenas agora da participação ativa na liturgia, mas tratava também de uma compreensão da liturgia que transformava uma visão de igreja. De fato, a liturgia trouxe aqui no Brasil uma nova visão de igreja. Então, enriqueceu a igreja. E isso, creio, que era desejo do Papa João XXIII e do Papa Paulo VI, e foi também desejo de todos nós. Depois, o trabalho foi se fazendo mais humilde, mais modesto. Foi preciso traduzir todos os documentos que iam sendo aprovados em Roma. Todos os rituais. Não fizemos um volume só, mas para traduzir o missal, traduzir o que se chamava de breviário, foi muito difícil, muito trabalhoso. E aí não posso deixar de mencionar o padre José Weber, que José Weber foi um perito que se encarregou especialmente da liturgia das horas. E ele é o autor, praticamente, da nova versão dos Salmos, que é muito boa. Eu conheço a liturgia das horas de outros países. A nossa faz competição com qualquer uma. Eu tenho a impressão que supera até a liturgia das horas da França. Não há dúvida que na Europa eles têm peritos mais bem formados e em grande número. Eu me lembro que eu conheci em Roma todos esses peritos durante o trabalho da Congregação do Culto Divina, mas esse trabalho era feito por muitos, franceses, alemães, belgas, holandeses, italianos, espanhóis, né? Mas nós aqui fizemos um trabalho mais modesto, mas muito bom. E eu acho que o Brasil pode se orgulhar do trabalho da tradução dos livros litúrgicos. Agora é interessante a gente ver como é que no Brasil nasce não digo movimento litúrgico, mas nasce um trabalho de liturgia muito sério, que vai sendo feito aos poucos. Primeiro, a própria CNBB organizou os Encontros Nacionais de Liturgia. Realizaram-se uns 3 ou 4 em diversos pontos do Brasil. E num desses encontros nacionais se resolveu fazer uma associação de liturgistas, ASLI, que está funcionando há muito tempo e que essa associação ASLI, ela tenha feito encontros regulares. Depois,
foram feitos os trabalhos sobre os sacramentos, aprovados na Assembleia Geral. Então, cada vez que as Assembleias Gerais se reuniam, no princípio, havia um documento apresentado pela Comissão de Liturgia que era aprovado pela Assembleia Geral e que se tornava assim um documento oficial da CNBB. Assim, sobre o batismo, sobre a crisma, sobre a Eucaristia. E esses documentos se somaram e hoje eles são uma fonte preciosa que mostra o que se fez sobre liturgia aqui. Mas não foi só isso. Também se preparou um documento sobre animação da vida litúrgica no Brasil. É o documento número 43 da CNBB, da coleção azul, que é a coleção de documentos. E esse 43 representa uma espécie de coisa básica, um trabalho básico sobre a liturgia. E nós também fizemos as nossas iniciativas. Eu me lembro que em Roma, quando eu ia todos os anos, ou às vezes 2 vezes por ano, estava com o padre Aníbal Buini, ele me falou no seu desejo de fazer um diretório litúrgico para as pessoas rudes. Mas ele não chegou a fazer. Então nós fizemos isso aqui no Brasil. Foi o diretório para missas com grupos populares. Esse diretório não tem nada de errado, não tem nada de muito avançado, foi feito, mas quando ele saiu, infelizmente, o padre Buini não estava mais na direção em Roma da Congregação para o Culto Divino. E o resultado é que os sucessores do padre Buini proibiram o documento. Então nós tivemos de retirar da circulação e já tinha tido várias edições. O melhor é que esse documento está aplicado de alto a baixo em todo o Brasil. E não tem nada de extraordinário, mas é de fato um documento proveitoso para a vida litúrgica. A gente depois, parece que a congregação em Roma se arrependeu do que tinha feito, então nos animou a apresentar de novo com modificações, mas o que eles esperavam era uma coisa tão sem gosto, sem sabor, que nós, na CNBB, achamos melhor não apresentar. E dissemos que não íamos apresentar. E ficou por isso mesmo. Era a pessoa que trabalhou naquele tempo, hoje é cardeal Noé. Ele cuida da Basílica Vaticana. Bem, esse diretório para missas com grupos populares foi o único, digamos assim, ponto em que houve um conflito entre a Comissão de Liturgia do Brasil e a Congregação do Culto Divino em Roma. Depois, nós também publicamos muita coisa. A CNBB publicou. E vieram outros, vamos dizer assim, surgiram outros astros no céu da liturgia. E um deles era o padre Gregório Lutz, que assumiu em São Paulo a direção do Centro de Liturgia, formando liturgistas. Então, a ASLI, a Associação dos Liturgistas, e o Centro de Liturgia, e trabalham em união um com o outro. E eles sempre, digamos assim, com elementos predominantemente de São Paulo, e eles assim fazem a promoção da vida litúrgica no Brasil.
inculturação da liturgia é um tema bastante discutido. No entanto, não se deve esquecer que é uma necessidade. A liturgia impregna a cultura popular e, com isso, ela recebe elementos da cultura popular. Ninguém vai negar que a liturgia mais antiga tem elementos da cultura grega, da cultura latina. Então, por que não vai ter elementos da cultura africana, da cultura oriental, japonesa, chinesa, hindu? Então, a inculturação é uma grande batalha que teve de se fazer. E, no princípio, a igreja, as pessoas que dirigiam a igreja foram contrárias, né? Então, os jesuítas na China tentaram fazer uma inculturação e, no entanto, acabaram sendo proibidos e dominou a opinião daqueles que queriam simplesmente transpor para aqueles países a cultura ocidental. Agora se abre para nós o futuro. Quais as perspectivas? Para onde caminhamos? Porque a liturgia, depois de ser trazida, a Constituição ser trazida para o Brasil, a liturgia também cresceu aqui sob uma forma brasileira. E as perspectivas me parece que são essas. Para manter, nós deveríamos seguir mais de perto os livros litúrgicos. Não num sentido servil, não num sentido rubricístico, mas seguir mais de perto, para ter uma tradição também no trabalho da liturgia. E essa tradição, às vezes, não é tradicionalismo, mas é simplesmente uma coerência com aquilo que vinha dos antepassados. A gente tem de seguir para frente, mas num roteiro, uma rota bem definida. Isso, por outro lado, a liturgia está numa espécie de encruzilhada, porque houve pessoas que não gostaram da Constituição Sacrosantum Concilium, e que combateram, e que surgiu até na Europa um cisma do Monsignor Lefebvre, que se estendeu ao Brasil. No Brasil agora parece que foi extinto, mas eu não acredito que culturalmente não está extinto. E depois essas oposições, né, são oposições de mentalidade. E em Roma, atualmente na Congregação do Culto Divino, o cardeal-prefeito é uma pessoa que segue opiniões, a meu ver, totalmente erradas, né? E ele atrapalha bastante o trabalho da congregação. Felizmente não pode atrapalhar tudo, porque lá dentro tem muitos peritos, muitas pessoas que trabalham bem e que seguem a linha antiga. Mas ele, felizmente, já completou 75 anos, de maneira que eu acho que deverá ser substituído em breve. E então, vocês vejam que a gente está assim, o grande que está em jogo é a renovação conciliar, né? A renovação conciliar é aquilo que está em jogo, né? E esperemos que a Igreja tenha a coragem de manter e de desenvolver a linha do Concílio Ecumênico Vaticano II.
formação litúrgica é muito importante, evidentemente, porque se não há formação litúrgica, não há também vivência litúrgica. Para ter vivência litúrgica precisa haver formação litúrgica. Eu creio que os documentos da CNBB ofereceram a todas as comunidades brasileiras o roteiro para fazer a sua renovação. Nós publicamos, em matéria de liturgia, documentos sobre o batismo, sobre a missa, sobre a confirmação, sobre o matrimônio, sobre a unção dos enfermos, todos os sacramentos. E então, já é depois aquele documento sobre a vida litúrgica e outros documentos que foram publicados. Isso é um roteiro para essa renovação também nas bases. A liturgia é a vida cristã, porque a vida cristã não se distingue da liturgia. A liturgia não é uma perfumaria que vem, digamos assim, dar um bom cheiro à igreja, não. A liturgia é o feijão com arroz da vida da igreja. Então, a verdadeira espiritualidade da igreja tem que ser a espiritualidade litúrgica. Nós falamos em muitas espiritualidades na igreja. Então, cada um pode depois escolher a sua espiritualidade. Mas a liturgia é, para nós, a espiritualidade da igreja. Eu gostaria de dizer, sejam fiéis à Constituição Sacrosantum Concilium. Desenvolvam o que já está na Sacrosantum Concilium, mas não fiquem presos a palavras, não fiquem presos a uma letra, mas desenvolvam para chegarmos a um crescimento da vida litúrgica.